Neste vídeo vamos falar sobre avaliação de empresas. Uma matéria de grande importância e interesse. Vamos fazer uma abordagem numa perspectiva de fluxos de caixa descontados, discounted cash flows. Antes de começarmos a falar sobre este tema, quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Finanças empresariais é uma matéria que nós trabalhamos em vários dos cursos práticos da Certform. Pode conhecer a oferta formativa da Certform Escola de Formação Prática em certform.pt. E-learning e live streaming têm acesso a toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos em e-learning e na forma live streaming. Em e-learning, os cursos estão disponíveis na plataforma e-learning da Certform, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A partir do momento em que faz a sua inscrição, tem imediatamente acesso à plataforma e assim pode iniciar o seu percurso formativo. Em live streaming, ou seja, com sessões síncronas, em tempo real, terá as datas de início para cada uma das formações aqui no site da Certform, informação disponível. E fazendo a sua inscrição, vai ter também acesso, no dia de início do curso, às sessões síncronas a decorrer 1, 2 vezes por semana, conforme as datas anunciadas e o calendário de formação. Avaliação de empresas, ou valuation, é uma matéria tratada no Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. Neste curso, nós organizamo-lo ao longo de 9 módulos. A contabilidade e demonstrações financeiras, a criação de empresas, plano de negócios e gestão financeira de curto prazo, a análise económica e financeira de empresas, o custo do capital e instrumentos de financiamento, as demonstrações financeiras previsionais, ou através do forecasting, a análise e avaliação de investimentos reais. E aqui temos a avaliação de empresas valuation, o tema que vamos tratar neste vídeo, e a decisão de distribuição de lucros e o valor da empresa e a gestão financeira e previsional. Os cursos da Certform são fortemente práticos. Podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Fazendo a sua inscrição no e-learning, terá imediatamente acesso às credenciais para entrar na plataforma e começar a sua formação. Nas formações live streaming, pode consultar no site da Certform as datas de início dos próximos cursos. Avaliação de empresas. É o tema que eu vou tratar neste vídeo, se bem que de forma introdutória. É um tema muitíssimo interessante. Ele é complexo, exige de facto estudo. A avaliação de empresas e negócios consiste no processo usado para determinar o valor de uma empresa, de uma entidade comercial, industrial, de serviços ou de investimento, com o objetivo de exercer uma atividade económica. A avaliação de empresas é feita através de diversos métodos e modelos quantitativos que assentam em diversos pressupostos ou premissas. Ao longo das décadas têm vindo a ser desenvolvidos diversas metodologias utilizadas para determinar o valor de uma empresa ou mesmo de uma ação da empresa. Por exemplo, o valor contabilístico, numa perspectiva patrimonial, os múltiplos ou a chamada avaliação relativa,
os fluxos de caixa descontados, que é o tema precisamente deste vídeo, o valor presente ajustado, os fluxos de dividendos e as marcas registadas EVA e MVA, opções reais, transações de empresas similares, etc. São várias as metodologias. Atualmente, digamos que a maior referência no domínio do saber sobre esta matéria, avaliação de empresas, é sem dúvida o professor Aswath Damodaran. Damodaran tem um livro, aliás, ele tem vários livros, mas num dos livros denominado Valuation, como avaliar empresas e escolher as melhores ações, na página número 15 deste livro, bem no início, logo no primeiro capítulo, o Damodaran diz-nos o seguinte: no cômputo geral, há dezenas de modelos de avaliação, mas apenas duas abordagens de avaliação: intrínseca e relativa. Na avaliação intrínseca, partimos de uma proposição simples. O valor intrínseco de um ativo é determinado pelos fluxos de caixa que se espera sejam gerados pelo bem durante sua vida útil e pelo grau de incerteza a eles associado. Ativos com fluxos de caixa altos e estáveis devem valer mais que ativos com fluxos de caixa baixos e voláteis. O Damodaran ele considera a existência de duas grandes abordagens, a intrínseca e a relativa. Nós neste vídeo vamos falar de uma abordagem intrínseca, através dos fluxos de caixa. A abordagem relativa ela baseia-se fundamentalmente em múltiplos. Múltiplos é uma forma de avaliação que nós utilizamos mesmo no nosso dia-a-dia sem nos apercebermos. Trata-se de um método muito intuitivo. Por exemplo, quando nós queremos avaliar uma casa, quando nós queremos comprar uma casa e avaliá-la, nós baseamos-nos, por exemplo, no valor por metro quadrado praticado naquela zona da cidade, naquela zona geográfica. Sabendo o valor por metro quadrado, multiplicamos, lá estão os múltiplos, pelo número de metros quadrados da casa e temos assim uma perspectiva do valor da mesma. Isto são os múltiplos. Mas neste vídeo nós vamos falar sobre o método ou a metodologia baseada em fluxos de caixa. E em fluxos de caixa nós temos duas grandes linhas. Por um lado, o chamado Free Cash Flow to the Firm, o método fluxo de caixa, mas na perspectiva da empresa como um todo, envolvendo o ativo, a avaliação do ativo. Pela equação fundamental do balanço, o ativo é igual ao capital próprio mais o capital alheio. Temos uma avaliação da empresa como um todo. E deste modo, vamos fazer uma projeção de fluxos de caixa para um determinado período, 5 anos, 10 anos, e após essa projeção, nós temos de atualizar esses fluxos de caixa ao momento presente e, para tal, temos de usar uma taxa de atualização. Uma vez que no método, ou digamos neste caminho denominado Free Cash Flow to the Firm, na ótica da empresa, o método dos fluxos de caixa descontados, mas na ótica da empresa, como estamos a usar tanto capitais próprios como capitais alheios, a nossa taxa de desconto ela é baseada no custo médio ponderado do capital. E o custo médio ponderado do capital ele é denominado na terminologia anglo-saxónica pelo Weighted Average Cost of Capital.
Utilizamos uma fórmula em que existe uma proporção, uma média ponderada, que se baseia numa proporção no peso que o equity, o capital próprio, tem perante o total do capital próprio mais a dívida, vezes o seu custo do capital próprio, mais o custo da dívida, a qual terá de ter em conta a alíquota do imposto ou tributária, e multiplicamos esse custo do capital alheio pela proporção do mesmo capital alheio sobre o total, o capital alheio mais o capital próprio. Isto vai nos dar um custo médio ponderado do capital, um custo de oportunidade que nós vamos considerar neste cálculo para fazermos a atualização dos fluxos de caixa ao momento presente. Nesta metodologia, utiliza-se então como taxa de desconto o custo médio ponderado do capital ou Weighted Average Cost of Capital. Existe uma outra vertente do Free Cash Flow e esta tem em conta o acionista, o sócio, ou seja, na perspectiva do capital próprio. Free Cash Flow to Equity. Aqui a avaliação é realizada na ótica do acionista, do capital próprio. O fluxo de caixa livre para os acionistas representa os meios financeiros líquidos gerados pelas atividades operacionais de investimento e de financiamento externo que ficam disponíveis para os acionistas ou sócios. Como nós estamos a falar numa perspectiva de capital próprio, não vamos atualizar os fluxos de caixa que são futuros e para o momento presente através do custo médio ponderado do capital. Não, aqui vamos fazê-lo através, efetivamente, do custo do capital, o KPE, que no caso das empresas cotadas na Bolsa, ele vai ser calculado pelo método CAPM. Eu tenho aqui no canal do YouTube um vídeo sobre o método CAPM e também o método que utiliza o Weighted Average Cost of Capital, como se calcula aqui esta taxa. Ora, vamos falar então sobre a fórmula, no fundo, a fórmula que nós vamos usar para calcular o Free Cash Flow na ótica da empresa e o Free Cash Flow na ótica dos acionistas. No fundo, aquilo que nós temos de fazer é um conjunto de projeções para, tomando como base um ano zero, um ano de partida, e depois projeções que nós fazemos ou para 10 anos ou para 5 anos. E para fazermos estas projeções, nós temos de nos basear em demonstrações financeiras previsionais. Um balanço, uma demonstração dos resultados, uma demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos resultados ela vai ser trabalhada do ponto de vista previsional. E o balanço também. E para tal nós temos de definir pressupostos. Os pressupostos, as premissas, têm aqui uma importância enorme. Desde já, um dos pressupostos está relacionado com a taxa de crescimento que estamos a prever para a empresa. A taxa de crescimento das vendas, do volume de negócios, vendas, prestações de serviços. A taxa de crescimento, ela vai depois determinar ou ser função para outro conjunto de previsões, nomeadamente ao nível dos gastos. Há alguns gastos, eles vão ser determinados em função das mesmas vendas. Mas outras premissas, outros pressupostos terão de ser considerados, nomeadamente prazos médios de recebimento de clientes, prazos médios de pagamento, fornecedores, os inventários, o endividamento da empresa, entre outras premissas que nos vão, por exemplo, permitir calcular
o chamado Weighted Average Cost of Capital e o próprio custo do capital. São várias as premissas, este vídeo não tem como objetivo explorar as premissas, trata-se apenas de uma introdução às duas vertentes do Free Cash Flow. Mas tomando em base, ou como base, a definição dessas várias premissas, desses vários pressupostos, nós construímos demonstrações financeiras previsionais. E, a partir das demonstrações financeiras previsionais, e, em especial, a partir da demonstração dos resultados, nós temos os resultados da empresa. A verdade é que uma demonstração dos resultados nos permite ter o EBITDA, o EBIT, o próprio imposto e o resultado líquido do período. Ora, a primeira metodologia, ou no Free Cash Flow, na avaliação de empresas, através da vertente Free Cash Flow to the firm, ou seja, na ótica da empresa, os profissionais, os académicos, defendem que nesta vertente nós devemos partir para a determinação dos fluxos de caixa futuros, ou seja, previsionais, um resultado denominado por NOPAT. É um Net Operating Profit After Taxes. No fundo, é um resultado operacional deduzido do imposto, na base da taxa efetiva do imposto, que se aplica ao resultado operacional e se deduz a este mesmo resultado operacional. Temos ali um NOPAT, ou também se pode considerar um EBIT deduzido da alíquota tributária. Mas este resultado, que espelha as operações da empresa, ou seja, toda a sua área operacional, considerando a dedução do respectivo imposto, por isso o líquido, vai ter de ser corrigido para se calcular o fluxo de caixa. E, em primeiro lugar, nós consideramos nas correções as amortizações, as depreciações e outros gastos não monetários. A verdade é que, a quando da demonstração dos resultados, as depreciações foram subtraídas na formação do resultado, e isto determinou que a empresa tivesse um resultado menor. No entanto, quando estamos a falar de fluxos de caixa, nós não estamos interessados em resultados. Nós estamos efetivamente interessados na geração de caixa. Então há determinados gastos que são gastos não desembolsáveis, são gastos não caixa. Ou seja, não se traduzem efetivamente em saída, em output, em saída de dinheiro. E como tal, nós vamos ter que os ajustar. Temos que fazer um ajustamento a crescer ao NOPAT para retirar o impacto que a dedução inicial dos mesmos teve. É sempre de fazer este procedimento, ou seja, somar aqueles gastos considerados não monetários, são as amortizações, são as depreciações, poderão ser também provisões, poderão ser imparidades e que nós vamos somar. Seguidamente, na determinação do Free Cash Flow to the firm, nós temos de considerar também a variação em capital circulante e disponibilidades. Ou seja, nós temos de considerar o ciclo de caixa, a formação do ciclo de caixa da empresa, as chamadas necessidades de fundo de maneio, inventários mais clientes menos fornecedores. Provavelmente poderá acontecer no futuro, e nós estamos a projetar fluxos de caixa para o futuro, que a empresa tenha necessidade de conceder aos seus clientes prazos de recebimento maiores, poderá eventualmente pagar mais rapidamente a fornecedores e, eventualmente, isto pode gerar ali necessidades de fundo de maneio. Nós temos que pensar
em variações de necessidades de fundo de maneio, ou seja, comparar sucessivamente um para o outro ano e assim sucessivamente e verificar quanto capital vamos ter que introduzir, que injetar no processo. E estas necessidades em fundo de maneio, elas vão ser subtraídas, porque efetivamente eu estou a considerar aqui que são necessidades em fundo de maneio. Aqui, claro, nós podemos ter mais ou menos, porque pode acontecer que a empresa não as tenha, não tenha essas necessidades. Pelo contrário, se as tiver, nós vamos subtrair. Seguidamente, temos outra componente importante que é o CAPEX. O que é o CAPEX? As empresas, ao longo dos anos, para poderem sustentar a sua atividade, elas vão ter que continuar a investir. Entretanto, vai haver equipamentos que são totalmente depreciados, a empresa tem que repor, tem que investir. Então, nós temos que fazer essa estimativa. Como estamos a estimar para 5, para 10 anos, nós vamos ter que retirar aqui ao processo o quanto vamos investir em ativos fixos para efetivamente sustentar o crescimento da empresa. Ora, quando nós aplicamos esta fórmula, ponto de partida, NOPAT, mais gastos não monetários, ou seja, que representam não caixa, não saída de caixa, menos a variação em capital circulante ou variação em fundo de maneio, menos o CAPEX, nós vamos ter o Free Cash Flow to the Firm para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 anos, ou, como eu tenho aqui nesta folha de cálculo, para 10 anos. Eu fiz mesmo isto, portanto, tendo como ponto de partida as vendas, partindo de taxas de crescimento para as vendas, como premissa, como pressuposto, fazendo, por exemplo, no caso concreto, teve este pressuposto, o EBIT como uma percentagem do volume de vendas da empresa, determinando o EBIT, subtraindo-lhe a alíquota tributária, ou seja, a taxa efetiva do imposto que vai incidir sobre o resultado operacional, considerando também o CAPEX, o investimento, por dedução, considerando as depreciações como ajustamento a crescer, considerando as variações em necessidades de fundo de maneio, variações, ou seja, diferenças de um ano para o outro, nós determinamos o Free Cash Flow to the Firm, na ótica da empresa, ao longo de 10 anos. Ao longo de 10 anos. Poderia ser 5, utilizamos 10 anos, vai depender também do tipo de negócio, do tipo de empresa. Agora, há aqui uma questão que se prende com o seguinte. Estes free cash flows foram determinados em valor para o futuro. E a verdade é que nós queremos fazer uma análise no presente. E como queremos fazer uma análise no momento presente, queremos avaliar a empresa agora, nós vamos ter de atualizar todos estes valores ao momento presente. E é aqui que vamos utilizar a chamada taxa de atualização, que vai determinar um fator de atualização, que entretanto eu já fui calcular aqui ao longo desta linha, os fatores de atualização. E esse fator de atualização baseia-se numa taxa que eu já tinha referido. No caso concreto do Free Cash Flow to the Firm, nós utilizamos o Weighted Average Cost of Capital, que é, no fundo, aquela média ponderada que eu já tinha referido. Eu tenho aqui um quadro como determinei esta taxa. Esta taxa, neste estudo aqui que foi feito, ela não se manteve igual ao longo de todo o tempo de previsão. Teve aqui variações. Teve variações por causa das variações dos betas da empresa, que no fundo alteraram a componente do custo do capital, que é uma componente que é
muito relevante no custo médio ponderado do capital. Bom, esta empresa ela também alterou a proporção entre capital próprio e capital alheio ao longo das projeções realizadas. Há aqui algumas alterações, ou seja, a proporção não se manteve sempre a mesma. E, consequentemente, quando eu utilizei esta fórmula para calcular o custo médio ponderado do capital, ao longo dos 10 anos de estimativas para os fluxos de caixa, eu encontrei aqui também taxas diferentes. Conforme já referi, tem a ver com a própria peso dos capitais próprios e dos capitais alheios e também da diferença dos betas da empresa, ou que foram utilizados aqui, ou seja, que vão determinar estas diferenças do custo médio ponderado do capital. E desta forma, este vídeo não pretende ser muito exaustivo, portanto eu explico detalhadamente nos cursos o que são os betas, o que é o custo do capital próprio, como se determina pelo método do CAPM ou do CAPM, como se determina quando as empresas não são cotadas em bolsa de valores e temos que ter efetivamente alternativas para o cálculo do custo do capital. Esta é uma parte muitíssimo importante da avaliação de empresas, ou seja, as taxas de desconto. Ora, assumindo neste vídeo estas taxas, eu apliquei ao longo de todo o tempo de previsão, calculei o fator de atualização, que será 1 mais a taxa elevado a menos 1 no primeiro ano, elevado a menos 2 no segundo, menos 3 no terceiro, menos 4 no quarto, menos 5 no quinto e assim sucessivamente. E estes fatores de atualização foram multiplicados pelos free cash flows. E temos agora aqui toda uma linha de free cash flows atualizados. Ou seja, são estes que terão de ser tidos em conta para se fazer o respectivo somatório. E assim temos o free cash flow to the firm atualizado. Mas ainda há aqui uma questão. E a questão prende-se com o seguinte. A questão tem a ver com a continuidade da empresa. É que no processo de avaliação admite-se que a empresa tenha uma duração indeterminada, que ela continue a operar após as projeções dos fluxos de caixa por um tempo extremamente longo, ou seja, indefinidamente no tempo. E a avaliação pode considerar 2 períodos para os fluxos de caixa. O período explícito é aquele período das projeções a 5 ou a 10 anos. E depois existe o chamado período contínuo. E nós até podemos fazer projeções com diferentes fases de crescimento. 3 fases de crescimento, 2 fases de crescimento, mas agora falando da perpetuidade. Ou seja, nós não podemos fazer projeções ad eternum, temos que ter ali um momento em que vamos parar e se pararmos ao 6º ou ao 11º ano, nós vamos ter de calcular uma perpetuidade. A matemática financeira dá-nos uma fórmula para nós determinarmos, calcularmos essa mesma perpetuidade. E isso foi aquilo que foi feito. Os fluxos de caixa explícitos cobrem um período previsível da empresa, nos quais se tem uma razoável capacidade de prever as variáveis relevantes do seu comportamento, como os preços, a procura, os gastos, as necessidades de investimento, etc. Esse período tem duração determinada, 5, 10 anos, por exemplo, e se estende normalmente até atingir a sua estabilidade operacional, a qual varia segundo o setor de atividade da empresa.
As avaliações das empresas são realizadas admitindo um período de previsão médio entre 5 a 10 anos. Por exemplo, empresas de tecnologia costumam apresentar um período explícito previsível menor que empresas, por exemplo, do setor de mineração, dos minérios, porque em empresas tecnológicas a tecnologia tem atualizações, alterações, evolução, está sempre a alterar tudo e a dificuldade em fazer previsões é muito maior. Ou seja, os produtos tecnológicos, eles perdem valor muito rapidamente porque o mercado está sempre a introduzir novos produtos mais capazes, com tecnologia mais avançada e, portanto, aí nós não podemos fazer previsões com uma vida útil com tantos anos, porque a previsão seria muito, muito condicionada pela evolução tecnológica. Já há bens que se mantêm mais constantes ao longo do tempo, aí, como por exemplo os minérios, aí efetivamente nós podemos fazer previsões maiores, mais dilatadas ao longo do tempo. Portanto, tudo vai depender do setor de atividade da empresa, se consideramos 5, 10 anos. Ora bem, mas a verdade é que quando se determina o valor da empresa e tendo os fluxos de caixa todos atualizados na base do custo médio ponderado do capital, nós calculamos o chamado valor terminal atualizado. E este valor terminal que eu calculei, ele pode ser baseado numa taxa de crescimento constante. Por vezes não se considera uma taxa de crescimento, mas aqui entra um dos pressupostos muito importantes que se define naquele momento dos pressupostos e que são pressupostos macroeconómicos. É que nós não temos de ter em consideração apenas os pressupostos intrínsecos à empresa, endógenos. Temos de ter também pressupostos exógenos, ou seja, da própria economia. E o PIB é aqui muito importante no crescimento que nós vamos considerar, bem como a própria inflação. Ou seja, as taxas de inflação previstas, mas aqui pelo governo, a taxa de crescimento prevista do PIB pelo governo, vão influenciar, e têm mesmo de influenciar, a taxa de crescimento que nós vamos utilizar na perpetuidade. Nós não vamos utilizar uma taxa de crescimento superior ao PIB, porque nesse caso a empresa cresceria muito mais do que o próprio Estado, o próprio país, e isso não é possível. Portanto, nós vamos considerar, no limite, o crescimento baseado nos elementos macroeconómicos que nos estão disponibilizados pelo governo. Ora, neste caso, no cálculo da perpetuidade, e claro, isto é um exercício onde eu considerei valores previstos, mas numa base para efetivamente elaborar um exercício prático sobre esta matéria. A perpetuidade, ela baseia-se em pegar no último cash flow gerado na previsão, multiplicá-lo por 1 mais a taxa de crescimento e dividi-lo pela diferença entre o custo médio, ou a taxa representativa do custo médio ponderado do capital, o weighted average cost of capital, e a própria taxa de crescimento. Isto é uma perpetuidade, é uma fórmula que nos é dada pela matemática financeira e aqui nós calculamos o valor terminal na base de uma taxa de crescimento constante, que eu aqui considerei 5%, muito otimista, mas isto é um mero exercício académico aqui. E, consequentemente, este seria o valor terminal, o qual é considerado no último momento e terá de ser também objeto de atualização. Ou seja, nós temos igualmente, tal como fizemos com todos os cash flows, nós temos que atualizar o valor terminal ao momento presente. Todos os cash flows, incluindo o valor terminal, ele é obrigatoriamente atualizado.
Quando nós temos a atualização do valor terminal e somamo-lo aos free cash flows atualizados, nós temos o valor da empresa. E a partir do valor da empresa, nós vamos fazer aqui mais alguns cálculos para podermos também determinar o valor do capital próprio, se assim o entendermos, e até dividi-lo pelo número de ações, que nos vai permitir ter o valor por cada ação. Ora bem, chegando ao valor da empresa, nós temos de considerar que as empresas, elas podem, por exemplo, ter determinados tipos de ativos que não estão afetos à exploração, mas que terão de ser efetivamente avaliados para somar ao valor da empresa. Ativos não afetos à exploração. Por exemplo, uma obra de arte que a empresa tenha, um determinado terreno que a empresa tenha e que não esteja afeto à sua atividade de exploração, tudo isso terá de ser avaliado para termos uma avaliação global e assim termos o valor da nossa empresa. Portanto, os ativos extra-exploração, eles terão de ser considerados. Mas no âmbito do cálculo do valor do capital próprio, e se quisermos efetivamente fazer esse cálculo, nós vamos subtrair a este valor a dívida financeira líquida da empresa. No fundo, são os suprimentos, a dívida financeira, mas retiramos aqui, obviamente, o valor do caixa, o valor das disponibilidades. Assim temos o valor do capital próprio. Ou seja, a partir do free cash flow to the firm, nós podemos chegar ao valor do capital próprio. E considerando o número de ações da empresa, vamos ter o valor por cada ação. Aqui no nosso cálculo, que eu tenho vindo a mostrar, esta empresa teve o seu enterprise value. Não consideramos aqui a existência de ativos extra-exploração, não tinha esta empresa. O endividamento da empresa, por diferença, o valor do capital próprio, considerando que a empresa tinha 100 mil ações, dividindo o valor do capital próprio pelo número de ações, ou seja, 44,80€ o valor por ação desta mesma empresa. Esta é um dos caminhos, o free cash flow to the firm. Mas temos um outro que eu vou muito rapidamente explicar, que é o free cash flow to equity. Neste caminho, nós vamos calcular na perspectiva dos sócios, dos acionistas, dos detentores do capital próprio. E quando nós estamos nesta perspectiva dos detentores do capital próprio, o fluxo de caixa livre para os acionistas representa os meios financeiros líquidos gerados pelas atividades operacionais, de investimento e de financiamento externo que ficam disponíveis para os acionistas ou sócios. Como nós aqui estamos numa perspectiva do capital próprio, para atualizarmos os fluxos de caixa futuros, não é? Nós vamos ter de utilizar uma taxa de atualização baseada no custo do capital, o KPE, que é determinado, no caso concreto das entidades cotadas em mercados de bolsa, pelo método CAPM. E a fórmula é a seguinte. Neste caso, a partir das demonstrações financeiras previsionais, e muito em concreto da demonstração dos resultados previsionais, o nosso ponto de partida agora é o resultado líquido dos diversos períodos. E o resultado líquido do período é efetivamente aquele que será disponibilizado para os detentores do capital. E por isso é que esta perspectiva equity, free cash flow to equity, ou seja, na perspectiva do capital, parte deste resultado e não de um resultado operacional que nós tínhamos utilizado na perspectiva anterior. Mas aqui vamos ter que também fazer correções. Temos que fazer um ajustamento a acrescer dos gastos não monetários, das tais amortizações, depreciações e outros. Temos de ter em consideração também
a variação de ano para ano em necessidades de fundo de maneio. Temos de considerar também, e como aconteceu na vertente anterior, a variação, ou neste caso, o investimento necessário em capital ou em ativo fixo que vai poder sustentar o crescimento da empresa. Eu já tinha explicado no modelo anterior. E agora temos de corrigir isto, porque estamos a falar na ótica dos acionistas, na ótica dos sócios, considerar a questão do financiamento. Porque, por um lado, nós temos que subtrair o reembolso de capital dos empréstimos obtidos e, por outro lado, temos que somar os novos empréstimos obtidos, se entretanto existiram. E forma-se então o fluxo de caixa na ótica do acionista, o Free Cash Flow to Equity. Nos vários anos, há que calcular igualmente o valor terminal, naquela metodologia que também já tinha explicado, a perpetuidade, mas aqui não esquecer que estamos sempre a utilizar o KPE. Estamos sempre a utilizar o custo do capital. Portanto, quando estamos a calcular a perpetuidade, temos que considerar, obviamente, a taxa de crescimento, mas depois será o custo do capital menos a taxa de crescimento na fórmula da matemática financeira que nos dá a perpetuidade. É importante não esquecer isto. Ótica da empresa, Weighted Average Cost of Capital como taxa de desconto. Ótica do capital próprio, o custo do capital, o próprio custo de capital, ou seja, o custo de oportunidade do sócio, do acionista, para investir nesta empresa, para ser minimamente interessante investir na empresa, comparativamente com investimentos alternativos e com pouco risco, porque a perspectiva aqui do KPE é de alguém que não tem grande apetência ao risco e, portanto, vamos considerar aqui o KPE para estes cálculos. Eu referi no início deste vídeo que uma das grandes referências sobre esta matéria da avaliação de empresas é o professor Aswath Damodaran. Ele tem um site muito interessante onde disponibiliza muita informação sobre as aulas que ele dá na Universidade de Nova Iorque. Ele é professor de finanças, como diz aqui na biografia do site dele, na Stern School of Business at New York University, e dá aulas de finanças empresariais e avaliação em cursos de MBA, etc. E no site dele nós temos a área de tools, ou seja, de ferramentas, onde temos uma série de vídeos do YouTube e as spreadsheets, ou seja, as folhas de cálculo, que ele disponibiliza aqui uma série de folhas de cálculo para avaliação de empresas, quer pelo método Free Cash Flow to Equity, quer pelo método Free Cash Flow to the Firm, e portanto, quem tender efetivamente ir a fundo nesta matéria deve, sem dúvida nenhuma, ter o professor Damodaran como grande referência atual na matéria de avaliação de empresas. Venho a estudá-lo já há vários anos, já li todos os livros que estão por ele publicados e aconselho vivamente aquela que é atualmente a maior referência em valuation. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.